Salve, rapaziada! Muito boa tarde. No ar, os donos da bola nesta terça-feira, véspera de um jogo espetacular. Seria o jogo da década? O jogo do ano? O que representa esse Inter e Fluminense de amanhã no Beira-Rio para o torcedor do Internacional? Vai ser o principal assunto do programa de hoje e já de imediato a gente vai colocar na tela para vocês a enquete do programa de hoje. Nossa enquete para pôquer. Pôquer transformando vidas com o esporte. E a enquete é a seguinte, gente, não poderia ser outra. O Internacional é favorito no duelo contra o Fluminense? O Inter é favorito? O que a gente pode levar em consideração com relação a isso? É favorito pelo grupo que tem? É favorito pelo resultado que obteve no Maracanã no jogo de ida? Enfim, o Internacional é favorito no duelo contra o Fluminense amanhã no estádio Beira-Rio? Sim ou não? Pergunta direta, objetiva, para vocês participarem no nosso YouTube. Internacional e Fluminense, o grande jogo desta quarta-feira no Beira-Rio. Lucas Dias já está com a gente na nossa central, é o assunto no Rio Grande do Sul. Lucas, preciso te perguntar o seguinte, Internacional escalado, Internacional tem uma dúvida, qual o time que Eduardo Cudê coloca em campo amanhã, Lucas? Boa tarde. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para você, todo mundo que nos acompanha aqui nos Donos da Bola. O Inter não tem mistérios, tá? O Inter não tem mistérios e o técnico Eduardo Cudê deve repetir a equipe que entrou em campo no Maracanã na última quarta-feira no jogo de ida das semifinais da Libertadores. Tendo no gol Sérgio Rocher recuperado de dores na lombar, Hugo Malo na lateral direita, a dupla de zaga tendo Vitão e Gabriel Mercado e o René na lateral esquerda. No meio de campo também está voltando o Johnny como primeiro volante, mais à frente Arangues, Maurício e Wanderson e a dupla de ataque Alan Patrick e Ener Valencia. Esse é o time do Internacional para o duelo de amanhã contra o Fluminense. Se temos novidade, será no banco de reservas. Pedro Henrique, que não joga desde o dia 2 de setembro, aquela lesão, a fratura no antebraço esquerdo na partida contra o Goiás antes da última data FIFA, está recuperado, tem treinado com bola nos últimos dias no CT Parque Gigante e pode ser uma arma de Eduardo Cudê no banco de reservas. Bom, nós temos o time do Internacional, Ribeiro Neto, Malo Bustos vai Malo, né? Titular de Eduardo Cudê para a partida de amanhã. Alguma ponderação com relação a esse Inter definido pelo Cudê? Primeiro eu quero fazer uma ponderação em relação à enquete. Perfeito. E vou dar um spoiler para você. Só tem um integrante aqui da bancada que vai destoar dos outros. Só para não ser unanimidade. É óbvio que o Internacional é o grande favorito. É, no meu conceito, né, favoritaço. Vou usar um superlativo. Porque eu não vejo no Fluminense, e tudo bem, eles devem estar assistindo o programa agora, um abraço a todos da delegação do Fluminense, não fiquem chateados. Eu não vejo no Fluminense perfil para chegar aqui no Beira-Rio, numa competição que tem uma característica muito própria, que é a Libertadores da América, para encarar a fome que o Inter tem de chegar na final. Não tem perfil ou não tem bola? Não, bola tem, só não tem o perfil que a competição exige. Que se chama uma coisa muito simples e que está, inclusive, é um conceito muito em voga, chamado competitividade. Uhum. Não, e assim, ó, alguns vão dizer, mas o Fluminense, desta vez, o Diniz vai ser mais inteligente, né? Vai povoar mais o meio-campo com características de marcação. Não é o perfil do Diniz. O Diniz tem um time titular que ele, por convicção, acha que é o melhor time do Fluminense. E esse melhor time do Fluminense é muito vulnerável no setor que todo mundo sabe que é a base de um jogo de futebol, que é o meio-campo. Então falta poder de marcação. E ao faltar poder de marcação, falta competitividade. E isso, o Internacional, que não tem, na minha opinião, a bola do Fluminense, tem de sobra. E eu, então, não vejo como o Fluminense chega aqui no Beira-Rio e tira do Inter a vaga na final. É uma convicção que eu tenho, né? Posso errar? Posso. Mas me surpreenderia se o Internacional não... Aliás, acho que o Inter pega a vaga com certa naturalidade. Fácil? Boa.
Não, fácil já é um pouquinho demais, tá? Cautela. Naturalidade. Deixa eu ir na ala colorada aqui. Lucas Colar, dá para assumir esse favoritismo? O Inter assume esse favoritismo? Eu acho que a responsabilidade, ela é toda do Inter. Eu não sei se favoritismo é o termo correto, porque, enfim, o Fluminense teve o jogo da classificação dentro do Maracanã, tinham 60 mil pessoas, quase 70, o Fluminense saiu ganhando e não matou o confronto. Então, se a gente voltasse lá na semana passada e falasse assim, olha, nós vamos para o Beira-Rio como se o jogo do Maracanã não tivesse existido. É jogo único, empate a pênaltis, vitória é a classificação do Inter e derrota é a classificação do Fluminense. A maioria dos colorados teria fechado esse acordo. Então, é um jogo onde o Inter terá um campo confortável, se sente confortável em casa, tem mais de 88% de aproveitamento nessa Libertadores, faz gols, mais de um, inclusive, em grandes jogos da maioria dessa Libertadores. No mata-mata fez 2 em cada confronto, contra o River e contra o Bolívar. Então, sinceramente, Gamba, eu acho que sim. Acho que o Inter pode assumir esse favoritismo, porque joga em casa, joga com o seu torcedor, joga com a vontade de voltar à final depois de 13 anos. Então, acho que o Inter pode sim ser considerado favorito, porque o Fluminense jogou em casa e não conseguiu, né, o resultado sendo favorito no Maracanã. Agora vamos ver se o Inter consegue classificar, né? Ser favorito não significa estar classificado, mas a responsabilidade é toda do Inter. Responsabilidade, Alexandre Ernest, toda do Internacional, favoritismo do Internacional. Como é que o Inter trabalha com isso? Mas é que ser responsável por vencer ou ser responsável por passar a final não quer dizer soberba. Tem que deixar bem claro aqui, porque assim como o Ribeiro falou, os jogadores do Fluminense estão aqui nos assistindo. Em nenhum momento o Internacional pensa que já ganhou, ou em nenhum momento o Internacional pensa que já está na final. Como muitos ex-atletas do Fluminense já falaram, como muitos do centro do país apontam, inclusive, né? Em nenhum momento o Internacional tem a soberba de pensar que vai passar ao natural. Pode ser, claro, uma análise em cima do campo, em cima dos jogadores, em cima até do que o Inter proporcionou ao jogo e ao espetáculo no Maracanã. Mas favoritismo é diferente de soberba. Eu acho que esse favoritismo aí que você elencou e lembrou bem, foi antes do primeiro confronto. Tu acha? Antes do primeiro confronto, o tambor que bate lá no centro do país, considerado o Fluminense amplo favorito. Isso, tá? Aí sim. Agora, eu acho que não. Porque o Fluminense não fez o tema de casa. Então agora eles viram, porque eles sabem que o Inter é muito forte. Mudou pela ida, né? Mudou pelo resultado de ida. E isso é importante destacar, né? Nós estávamos no Rio de Janeiro no primeiro confronto. É impressionante como a arquibancada cabisbaixa e simplesmente descendo, acabou a chance. O pessoal, às vezes, aparece um ou outro vídeo na internet. Não, agora nós vamos matar lá no Beira-Rio, isso e aquilo. O torcedor do Fluminense no Maracanã, e o Lucas pode me atestar isso, estava simplesmente desolado. Até porque, né, Alexandre, a gente pegando esse gancho, a gente tem que olhar, vamos olhar por um viés de jogo em casa e jogo fora. Os últimos 14 jogos do Fluminense, como visitante, o Fluminense tem uma vitória, que é justamente na Libertadores. Contra o Olímpia, onde tinha uma vantagem, o Olímpia tinha que sair, o Fluminense se sentiu confortável e matou o jogo. Mas para quem pegar aquele jogo do Fluminense contra o Olímpia, o começo do jogo é de pressão do Olímpia. O Fábio tem 2, 3 milagres e o Kennedy acha o gol, né, no contra-ataque. Foi um jogo de exceção. Foi um jogo de exceção. Então o Fluminense fora de casa é um time, né, que não joga tão bem quanto joga no Maracanã. E o contrário, o Inter dentro do Beira-Rio é muito Tem uma forte. questão que é importante aqui, né? Vamos fechar um consenso aqui. Não ouvi a ala gremista ainda do programa. Vamos fechar um consenso aqui. Olha, Vamos fechar um consenso aqui. eu não sei se você já ouviu. Internacional é favorito. Internacional é favorito. Gama, Internacional é favorito. Gama. Não, Internacional é favorito, Farid, no jogo de amanhã. Favorito. Agora, tem um detalhe trazido pelo Colar que é importante destacar aqui. Uma coisa é responsabilidade. Responsabilidade é do Inter. Claro. Está no colo do Internacional. O que é diferente de obrigação. Mas tem uma coisa, tá? O patinho feio que o Cudê falou não é o Inter. Aí ele, claro, deu uma jogada para a torcida, né? Tá tirando peso. O patinho feio é o Fluminense. Dos 4 semifinalistas, o único que nunca ganhou a competição é o Fluminense. Aliás, todos os outros jogaram mais de uma vez. O Boca nem se fala. O Palmeiras também. O Inter é bicampeão. Então, o patinho feio, aquele que teria a responsabilidade como clube que almeja esse status, é o Fluminense. O Internacional, na minha opinião, tem o favoritismo. Tá? Favoritismo. A responsabilidade
por clube, seria do Fluminense, que nunca, né, esteve com a taça na mão. Teve perto, perdeu aquela decisão para ele, deu o Renato, era o técnico do Fluminense. Quer falar o quê, Farid? Farid trouxe a camiseta do Grêmio hoje aqui, na véspera do jogo do Internacional. Não tem problema, isso aqui é um manto, é só para lembrar. O Farid, a questão do Farid aqui, para quem nos acompanhou ontem, o Inter não só é o favorito, como o Inter já passou pelo Fluminense, na tua opinião. Mas, evidentemente, a pesquisa poderia perguntar qual será o adversário do Inter na final. Essa seria uma ótima pesquisa. Qual será o adversário do Inter na final? Já pegou o espírito, criticando a enquete do programa. Não, Parabéns, Paulo Pires, tu é gênio, reverência para ti. É que o Paulinho é comedido, né? Ele foi comedido. Eu só quero dizer o seguinte, o Internacional só não é o favorito como informação. Uma churrascaria que todo mundo conhece aqui em Porto Alegre, não vou fazer merchandising de graça, já fechou amanhã para pós-jogo para um grupo de Colorado. Está fechada. Então, eles já estão comemorando, está tudo certo. Jogadores do Fluminense estão me assistindo. Não deveriam ter vindo. Primeiro que eu não sabia que tinha Libertadores de sêniors, porque fui ver a média de idade do Fluminense, 33 anos, a média de idade. Esse menino aí, o Felipe Melo, tem 40 anos, é ex-jogador de futebol. Vai me dizer que o Felipe Melo vai poder combater o Ener Valencia? Não, não vai. Não vai poder combater o Ener Valencia. E vou dizer mais. Diniz, eu disse ontem, repito, deveria ter ficado no Rio de Janeiro assistindo. Manda o auxiliar aqui para cumprir tabela. Beijo. Manda o auxiliar aqui para cumprir tabela e cuida da seleção brasileira. É fato. Agora, tem um detalhe que eu me lembrava... Tu quer motivar o Fluminense? Que eu não quero motivar o Fluminense. O Fluminense não precisa de motivação, porque está liquidado a classificação do Internacional. Está liquidado. Mas eu pensei na noite passada, antes de dormir. Lá no Rio de Janeiro, o Inter tinha um homem a mais, o Fluminense um homem a menos, o Fluminense empatou e poderia ter virado. Então, a matemática pode ser um detalhezinho importante. É isso. O esforço do Farid aí para motivar os jogadores do Fluminense é muito bacana. Esforço se nenhum, sacrificando pelo programa. Mas dá para aproveitar, né? O Farid veio de camisa de manga curta. Hoje dá para ver se é no braço direito ou no braço esquerdo que tu fez a tua vacina. Nesse começo, sei que tu tá com medo, Farid. Tu é muito talentoso, mas tu não transparece aqui o medo que tu tá do Inter ser finalista da Libertadores. Mas tudo bem, dá tudo certo. A gente sabe que o Fluminense tem grandes jogadores de seleção brasileira. Felipe Melo é um grande jogador, fez carreira na Europa. Eu não sei o que tá falando de Master, né, Farid? Que o teu treinador adora um Master. Ele adora contratar um Master. Não tem a média de idade de 33 anos. É o único time no Brasil que tem uma média de 33 anos. Um jogador que não joga há 2 anos. Quem não joga? Não joga há 2 anos, contratou. O Luan não joga Luan tem 30 anos, rapaz. E não joga quanto tempo? Te informa primeiro, tem 30 anos o Luan. E quanto tempo não joga? Não interessa, ninguém desaprende a jogar futebol. Mas é isso. O então, Grenal tá chegando. É que tu quer fugir de falar em Grenal. Eu sei, tu tem o jogo mais... Aliás, vou dizer, Gamba, atenção, Rio Grande. O jogo mais importante do Internacional, seu Alexandre, não é amanhã. O jogo mais importante do Internacional, registre-se aqui, registre-se nos anais desse programa. Eu disse nos anais do programa. O jogo mais importante do Internacional é dia 1º de novembro contra o América Mineiro no Beira-Rio. É jogo de disputa para não entrar na zona de rebaixamento. Então, esse é o jogo. É 1º de novembro. Põe na agenda, Colorado. 1º de novembro. Faça ruas de fogo, ruas do inferno, chamas no ônibus, chamas no vestiário, porque é dia 1º de novembro contra o América. É isso, está na tabela do campeonato. Farid está decretando, viu, Alexandre Ernest? Farid está decretando que o Nacional já está na final da Libertadores da América. Evidente. Okay. E no Campeonato Brasileiro tem um jogo decisivo contra o América para não cair. Quer dizer, vai lutar para não cair no Campeonato Brasileiro. É que, na verdade, eu acho que a gente tem que fazer uma questão bem importante em tudo que ele está falando. Como ele tem experiência em cair para a segunda divisão, é a terceira vez, né, que aconteceu aí. Piada de quinta série não, Alexandre. Não, mas é que se tu é falacioso, o nível das piadas. Não, é que se tu é falacioso, não, é que se tu é olha só, ontem tu falou que o Grêmio ganha mais Grenais, o Inter ganha Grenal desde 1940. Quantos anos tu tem? Quantos anos tu tem? Eu tenho 56 anos. 56 anos. A tua vida inteira, a tua vida inteira tu não viu o Grêmio ser melhor que o Inter em Grenal. Mas eu sei, porque a história, eu não conheci Jesus Cristo, mas eu li a história. Eu quero só te dizer o seguinte, meu nobre, o primeiro Grenal foi 10-0, começamos bem. Nossa. Então nossa, digo eu pra ti que tu quer falar que o Internacional tem o maior número de Grenais que o Grêmio. Tá, e a Libertadores da América? Libertadores da América.
É que assim, o Farid está tentando condicionar. É óbvio que ele está tentando condicionar e é óbvio que ele está tentando tirar o foco. Ele é o representante gremista do programa. É óbvio que ele não vai... para muito orgulho dos gremistas. Com certeza, mas é óbvio que ele não vai dizer para a nossa estrondosa audiência de que o Internacional ele pode ser surpreendido pelo Fluminense, ele vai tentar condicionar... Mas acabei de falar isso, que na matemática, o Fluminense no Rio de Janeiro tinha um homem a menos e quase vira o jogo, Alexandre. Quase vira o jogo. Então, na matemática, com o mesmo número de jogadores, talvez o time master do Fluminense possa superar a velocidade de Ener Valencia, do gênio Kudê, que era o pior técnico do mundo, virou o melhor técnico do mundo para os colorados. Era o pior técnico do mundo? Não era. Era constante. Onde é que o Farid está se informando? Eu estou preocupado com esse programa. Vocês notaram uma coisa? Eu dei um spoiler e ele agora se confirma, porque a omissão também é uma opinião. A omissão também é uma falei coisa. ainda, te acalma. Então o Diogo Rossi está... Calma, Diogão. Ele está constrangido em dizer que o Fluminense é o favorito. Graça. Eu ia inclusive abrir a minha participação dizendo que a única coisa boa do Ribeiro hoje, por enquanto, tinha sido a camiseta, né? Que ele veio. Cara, mas assim, Ribeiro, vou te surpreender. O Inter é o favorito. O Inter é o favorito pro jogo de amanhã contra o Fluminense. Farid convenceu o Diogão. Não, e assim, ó, eu vou te dizer o seguinte, eu fui me abastecer de notícias. Certo. Que é o que me interessa de fato. O Fluminense sabe que o Inter é o favorito. O Diniz tomou esta decisão. O que se fala no Rio de Janeiro é que oficialmente o Alexander vai jogar. E o John Kennedy vai sair do time do Fluminense. O que eu acho pro Internacional, que é muito bom. John Kennedy é o principal nome, né, do Fluminense nessas fases decisivas da Copa Libertadores da América. Inclusive, eu estou furando o roteiro do programa, onde o Lucas Dias traria essas informações. Mas é que eu quero trazer informação para o torcedor do Fluminense e pensar assim, é um jogo onde o adversário é o favorito, onde o estádio Beira-Rio vai estar lotado, onde toda a responsabilidade ela é do Internacional, né? Afinal de contas, o primeiro jogo foi um empate fora de casa, o Inter trouxe o melhor resultado possível, né, contra o Fluminense não fez o seu papel, e assim, tem que se resguardar. A tomada de decisão do Diniz, inclusive, me surpreende se ele fizer isso. Unanimidade, Ribeiro Neto. Favoritismo do Internacional na bancada. Fake, né? Fake. Unanimidade. Que isso, Ribeiro? Ribeiro, assim, ó, eu acho o Diniz... Tu tá sendo sincero, Diogo? Tô sendo sincero. Acho o Diniz melhor treinador que o Kudê. Isso eu não vou mudar. Acho que o time do Fluminense é melhor que o do Inter. O Inter está melhor que o Fluminense, mas o time do Fluminense, peça por peça, é melhor que o do Inter. Ou o time do Fluminense coletivo hoje é melhor que o Internacional? O time do Fluminense, o todo, O é melhor. Mas o Inter está melhor que o Fluminense. E aí, no enfrentamento de momento, o Fluminense perdeu a oportunidade do primeiro jogo, porque o Inter está melhor. E agora, em frente ao seu torcedor, o Inter tem totais condições de classificação, porque o time está melhor. Me ajuda, Ribeiro. Né? Me ajuda, Ribeiro. O Diniz é melhor que o Kudê, o Fluminense é melhor que o Inter, mas o Inter é o favorito. Não, assim, o Inter está melhor. É que Momento. Momento. De quarta-feira passada para Não, quarta-feira que até vem. no último jogo, o Inter foi melhor que o Fluminense. Quem acha que o Fluminense foi melhor que o Inter no último jogo não viu o jogo. Não, é que depende o Inter do foi muito melhor que o Fluminense. Não, é que depende do ponto de vista, tá? Tu acha que o Inter foi pior que o Fluminense? Não, não é isso. Deixa eu falar. Tá, deixa, claro. Eu falo, e aí depois tu fala, e aí falo, mas se tu quiser a gente debate. Já é a segunda porrada que tu toma no programa. É assim, ó. Caríssimo. Não é isso. Assim, gente. Ribeiro, um minuto para ti, tá, Ribeiro? A gente vai fazer um debate aqui político. É só isso. Futebol é momento? Claro que é. Eu vou me levantar e vou te abraçar. Seria uma... Eu não precisando, tio. Tá, peraí então. Um abraço. Reconciliação. Ribeiro Neto e Diogo Rossi. Querido. Moda aqui, João. Momento Tomasse bonito duas do programa. chocolatadas. Mas que isso, de cara, de graça. graça. Eu não analiso o futebol individualmente, porque ele não é tênis, né? Ele é futebol, ele é coletivo. Eu gosto né? de tênis. O Argel diria que excelente tênis é esporte. fácil, que o cara tá lá jogando, vai lá, senta, come uma banana, vai lá e resolve o jogo. Pois então, mas aí tá, mas é que o tênis tem valências também muito particulares, né? Muitas. Parte mental, né? Parte física, enfim. Bom, estratégia, tem tudo isso aí que tem no futebol também. O Fluminense, ele tem jogadores, né, tecnicamente melhores que o do Inter. Se tu pegar o grupo do Fluminense e o grupo do Inter. Só que futebol não é só isso. E muitas vezes nem é isso. Né? Por isso que eu falo muito da característica da competição.
A Libertadores da América, você tem que ter fome. Você não joga, você ganha. O caráter eliminatório. A Copa do Brasil é um pouco isso também, tá? Em outras medidas. Ela tem um perfil que te exige mais do que uma boa técnica. E eu não estou falando de atitude, que as pessoas confundem muito atitude com competitividade. A competitividade tem várias valências. E vou dar um exemplo aqui rapidinho, tá? Por favor. Na competitividade, o jogador tem que aparecer para o jogo. Ele tem que dar opção para o companheiro, ele não pode esconder na marcação, ele tem que... o Grêmio tem pouco desses problemas, tá? Ele tem que recompor, sabe? Ele tem que ter domínio do seu espaço dentro de campo, ele não pode ser mentalmente disperso. Tudo isso é além de correr. Correr todo mundo corre. A atitude, tem que correr. Não, correr eles correm, tu pode correr errado. E aí não adianta nada. Então eu vejo o Inter favorito por todas essas valências, que aí eu chamo num pacote de competitividade. Essa história de mano a mano que as pessoas adoram fazer, eu acho que isso não serve para nada. Não serve para nada. Mano a mano. Ai, fulano, goleiro com goleiro. Futebol não é assim. Atenção, deve ser um bom entretenimento. Um bom entretenimento. Mas, pragmaticamente falando, não serve para nada. Atenção você, produtor, que passa os dias trabalhando para fazer algo bom no programa. O seu trabalho é inútil. Ribeiro Neto 2023. Eu acho que tem um ponto que o Ribeiro está dizendo que a gente tem que levar em consideração para esse jogo. Que o Diniz, ele mantém a característica dele jogando dentro e fora de casa. Ele não abre mão de convicções. Então, mesmo que o Alexander jogue na vaga do John Kennedy, eu não imagino o Fluminense dando a bola para o Inter, né? E Inter, vai, joga. Não muda a característica. Não, acho que não muda nesse sentido. Porém, né, eu acho que o Inter, dentro do Beira-Rio, tem uma característica de pressão, de marcar a saída de bola, né, de ser um time mais intenso, espetar os laterais, tanto o Busso ou o Mário, que para mim, nesse sentido, para esse jogo não faz muita diferença. O próprio René jogando um pouco mais por dentro, que deixa o Fluminense desconfortável no jogo. O Fluminense geralmente tem a bola e é confortável, e 80% de posse, 70% e chance de gol. Ele não vai conseguir fazer isso no Beira-Rio. O Inter vai tentar pressionar o Fluminense para conseguir jogar. Vou dar um exemplo para vocês. A atição da memória dos nossos telespectadores e seguidores. Grêmio e Fluminense na Arena. Os primeiros 25 minutos do jogo, o Fluminense deitou na Arena. Mas jogou à vontade, foi um banho de bola. Jogou muito. Enquanto o Renato não tomou uma ação de mudar o seu sistema de marcação, o Fluminense poderia ter feito 2, 3, né? Poderia ter matado o jogo. E se o Renato não acorda, leva uma goleada. Por que isso? Porque o Fluminense, se você der espaço, você não está no time da segunda bola, eles vão deitar, eles têm categoria, eles têm toque de bola, time treinado, entrosado, entendeu? Então, o segredo é esse. O Internacional, e aliás foi o que aconteceu no Maracanã, por competência do Inter, deixou desconfortável o Fluminense para exercer a sua característica. E aqui no Beira-Rio será mais ainda. Com certeza, vai agredir. Vai agredir. Se a gente pegar o jogo do Maracanã, dá para, por exemplo, o Ganso e o Marcelo seguidamente iam sair para fazer a saída da bola. Justamente para ter mais qualidade, justamente porque o Inter estava tentando encurralar a saída de bola do Fluminense e o Inter foi para o Maracanã para jogar também. O Inter foi, obviamente, eu acho que ele foi melhor mesmo, como todo mundo está dizendo aqui, no Maracanã, e acho que ele pode surpreender, e por isso que eu acho que essa responsabilidade, o termo correto não é favoritismo, é responsabilidade. A responsabilidade de jogar como jogou no Maracanã, a responsabilidade de fazer valer o seu mano de campo, 50 mil pessoas dentro do Beira-Rio, sem contar o entorno, que também os órgãos de segurança estão dizendo que vai ser perto dos 30 mil colorados. Então, essa responsabilidade o Inter tem que assumir para si. Não do Guaíba? Vão entrar com barco? 30 mil em torno do Beira-Rio? Olha aqui, ó, deixa eu aproveitar. Explica, Alexandre. Não, 30 mil em torno do Beira-Rio? É que assim, cara, primeiro... Só pode ser no Rio. Farid, eu vou te dizer assim, ó, primeiro não, de tudo... Eu sei que tem vários bares ali, é bacana aquilo ali, sim, mas... é que assim, aquela área sendo do Internacional, cabe quantos a gente quiser, entendeu? No pátio ali, no interno? Isso, porque como o Beira-Rio é do Inter, então o Inter pode botar quantas pessoas quiser. Vou deixar vocês discutindo aqui para ver de quem é a área, de quem não. Onde é que vai? Se vai de barco, se vai de lancha. Vai ser no Parque Gigante, tem que ver se a água do Guaíba baixou ali. Lucas Dias, vem cá, Lucas, a gente está falando muito do Fluminense aqui.
joga Kennedy, joga Alexander, quem joga no Fluminense do Fernando Diniz, que segundo o senhor Diogo Rossi é muito mais treinador que Eduardo Cudê? São pelo menos, Gamba, 3 jogadores para 2 posições, Alexander, Paulo Henrique Ganso e John Kennedy. Existe uma possibilidade de mudança e uma entrada do Alexander, seja na vaga do Ganso ou do John Kennedy. E até sobre essas mudanças, o clima para o jogo, o Fluminense já está em Porto Alegre. Chegou ontem à noite, teve uma mudança na concentração. O Fluminense ficaria hospedado ali no bairro Moinhos de Vento, no Hilton, mas mudou. Está próximo da Arena do Grêmio, está no Hotel Deville, que coincidentemente é o hotel que serve de concentração para o Grêmio e que o técnico Renato Portaluppi, técnico gremista, que é um dos ídolos da história do Fluminense, também mora. E o Fluminense já está por lá e o Felipe Melo, zagueiro da equipe carioca, falou na chegada aqui em Porto Alegre. A grande arma do Internacional é o torcedor e todo o elenco do Inter, né? Não são alguns jogadores. O Inter é um grande clube, como eu já falei em diversas vezes, diversas entrevistas, então a gente tem que ter cautela com toda a equipe do Internacional e a gente está treinando bastante para poder realizar, dar esse grande passo da realização do grande sonho que é ganhar a Libertadores. Felipe, a gente tem uma dúvida como jornalista sobre a provável escalação para o time de quarta-feira. Obviamente você não vai revelar aqui a escalação. Mas eu queria saber o que muda um pouco, principalmente entre Alexander, John Kennedy e Ganso. Para vocês que estão criando, né, ali a partir de trás, o que muda taticamente com cada um ali em campo? Aí você vai ver, se mudar, você vai ver o que muda dentro de campo. Vamos esperar um pouquinho para ver. Mas muda muito para vocês ou não? Vamos ver o que muda. Para nós jogadores não muda nada. Para nós jogadores muda se ele tirar o goleiro e colocar no ataque. Fora isso... Rossi, Ribeiro Neto, sei que tu gosta muito, Ribeiro Neto, desses assuntos que envolvem favoritismo, força do time, se é o coletivo, se é a torcida. Para o Felipe Melo, a força do Internacional é a sua torcida. Óbvio, joga em casa, Beira-Rio lotado, mas não é apenas isso. Não e até justiça seja feita ao Felipe Melo, desde que ele estava no Palmeiras, ele sempre falou muito bem do Internacional. Ele tem uma boa relação com o D'Alessandro e sempre foi muito simpático ao torcedor do Internacional. A esposa é gaúcha, não? Não é novidade, eu não sei, não lembro, tá? Mas não é novidade que o Felipe Melo tenha essa posição. E também é um discurso amigo, né? É um discurso assim, politicamente correto, vamos dizer assim. Então, pela experiência que ele tem, um cara que, né, tem lastro, né? Ele sabe. Agora, ele foi muito mal no jogo lá no Maracanã. Muito. Tá? E talvez ele vá ser escalado, porque é um cara muito experiente e tal. Ele pode ajudar na competitividade do Fluminense. Mas não tem mais força, Mas ele tem força. Eu não sei se ele não tem força, tá? Às vezes a gente tira força de onde não tem, né, Farid? Mas eu acho que se o Inter jogar em cima dele, o Inter pode levar vantagem. Mas eu acho que o Fluminense sabe disso e eu acho que o Felipe Melo também sabe disso. E aí cabe. Tem uma coisa que eu queria dizer para vocês que eu não consegui falar. Por favor. Não adianta briga. Como é que tu fala que não se briga com a notícia? Não se briga com a notícia. Então, assim. Mas ele tem brigado bastante, viu? Tá bem, mas também não se briga com os fatos. E o fato é que o Fernando Diniz está na Berlinda. É muito legal ele ser o técnico da seleção brasileira. Ele tem um futebol vistoso. Ai, como o Fluminense é legal. Beleza. Só que ele ser eliminado da Libertadores da América também tem um custo. Vocês podem ter certeza que o tambor que vai bater lá no centro do país, e que é grande e é forte, vai ser o seguinte: olha só, não deu certo essa concomitância do Fluminense com a seleção. E ele será cobrado por isso. E ele tem que ter noção disso aí. Então, a responsabilidade também é dele. Ele sabe que se ele for eliminado, o torcedor do Fluminense vai ter 2 problemas. Um, pelo fato do Fluminense de novo cair fora, não ter um status de campeão de Libertadores da América. E a outra é que o foco não foi total. Eu já disse outras vezes que o Inter se preparou muito mais do que o Fluminense. Folgou menos, treinou mais, e o seu foco estava total na competição. Inclusive abandonando, e aí é o risco que o Inter assumiu, o Campeonato Brasileiro. O Fluminense, entre mentes, que é um linguagem jovem nosso, estava seu treinador preocupado com a convocação da seleção brasileira, com os jogos da seleção brasileira. E isso será cobrado. Isso é fato. E isso é indemissível. Não se pode negar.
E eu tenho certeza que o Diniz sabe disso, porque é um cara inteligente. E eu acho que não tem dúvida que o Diniz sabe disso e a cobrança vai ser muito forte em caso de eliminação do Fluminense, mas eu acho que isso só facilita a CBF. Porque essa história de Ancelotti, a história é para outro, né? Pelo amor de Deus, Ancelotti, ele nunca foi questionado, perguntar. Sempre que perguntaram, ele diz, não tenho nada, meu compromisso é com o Real Madrid, com o Real Madrid, com o Real Madrid. Então, acho que facilitaria muito para a CBF para efetivar. Eu não tenho dúvida que o Diniz vai ser o técnico da seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. Permanece, não seria, nesse caso, um treinador interino. Aliás, só deixa eu colocar para vocês aqui, para não perder o gancho, é muito boa a tua afirmação. Diniz ou Kudê, Alexandre Ernest? O Diniz é mais completo. Mais completo? Acho que o Diniz é mais completo. Farid? O quê? Diniz ou Kudê? 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 É. Não, esse ele não acredita. Do coração. Esse ele não acredita. Não. Colar. Hoje, Cudê. Hoje, Kudê. Ribeirinho. Para Libertadores, Não, melhor. para o macro. O melhor. É que a pergunta é que... Escolhe o pra Diniz treinar é o o teu Kudê. time. Treinar o teu Para time. Libertadores, Não, Kudê. para treinar o teu time. Não, é que a pergunta Tem do dois Ribeiro se treinadores à faz... disposição, tá? Tem dois treinadores à disposição, tu tem a mesma Que competição condição tu disputas? financeira. Que competição Tu tu tem um disputas? calendário com Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Estadual. Ah, não, daí eu pego o Kudê. Aí eu pego o Kudê. Aí eu Então, pego o então Kudê. pergunta para mim de novo. Então Kudê, então Kudê é Tem duas melhor. Copas? Tem duas Copas aí? Tem. Copa do Brasil e Libertadores. Tá, mas Kudê. o Diniz só quer o Diniz pro Brasileirão. Brasileirão. Pontos corridos. Tá, mas peraí só um pouquinho. Curiosamente, o técnico do Fluminense que enfrenta amanhã o Inter é o Diniz, né? Ele também chegou nessa fase, ele sabe jogar a Libertadores, Sim, né? e vai... Não, ele pode ser eliminado por uma circunstância dos dois jogos, mas ele também classificou contra o Olímpia, que todo mundo dizia, o Diniz não sabe dar balão, o Diniz não sabe dar estratégia, e ele classificou, os jogadores deram balão lá. Tu sabes muito bem por que foi o Olímpia, né? Pela incompetência do Flamengo. Bom, né? mas daí- É muito mais pela incompetência do Tá, Flamengo mas daí do o que do mérito do Flamengo, Olímpia, o Flamengo é incompetente de não chegar, e Eu o tô- Diniz não tem mérito de chegar, é isso? Não é o seguinte, cara, o Flamengo perdeu a eliminação porque estava com um delay, ele estava com, com a TV da Comebol, né, que tem assim, 1 minuto e meio de atraso, e aí o goleiro do Flamengo, ele estava assistindo na Comebol, eu só aí a acho que a bola gente ia, tira- vamos esperar o lance pela Comebol, aí ele saltava depois sem da falar bola. que o Olímpia era um time fraco, né? Vamos combinar. Não, o o Olímpia era- time muito fraco do Olímpia. Cara, eu não... Não, com todo respeito, sério mesmo agora. Vocês menosprezam o trabalho do Diniz como se ele fosse um qualquer. Quem tá vendo? O cara é técnico da seleção Não, brasileira. mas cara, Ribeiro, tu usa esse exemplo de que ele é técnico da seleção brasileira pra ridicularizar ele, né? Como assim? Desculpa. Não, me desculpa, pra agora- usar uma agora- ironiazinha assim, Tipo- chegou lá, né? Não sei como, tal. Não, Com todo não, respeito, cara, não. tem seus méritos. Mas- A gente diminuiu no programa em, deixa eu ver aqui, 36 minutos, o Diniz, o Fluminense e a escolha da CBF pelo Diniz na seleção brasileira. É inacreditável, cara. Olha, mas ainda faltar com a verdade é um erro, tá? Mesmo aqui no nosso... É que faltar- escolher só tá o faltando com a Kudê em verdade. relação ao Diniz não é diminuir o Diniz. Não é ridicularizar o Diniz. Ele tá de- Não é ridicularizar o E Diniz. nem se ridicularizou a CBF. Não se questionou a questão. Eu só tudo disse malandrinho, né? eu só disse que a CBF antecipa, no caso de uma eliminação do Fluminense, e se cair o Diniz, eu acho que é provável, o Roberto tem razão, lá vai ser muito forte a pressão nele. Se cai amanhã, cai o Diniz no Fluminense? É isso que vocês estão Não, falando? na seleção também a já, pressão, vamos derrubar a também. pressão. Vai ser Derruba uma na seleção pressão. também. Berlinda, na Berlinda, vai ser pressão, Ficar né? pressionado Vai ser para pressionado. talvez fazer uma opção. Pelo amor de Deus. Exatamente. Não, E aí, Talvez ele seja pressionado a fazer uma opção. e aí facilitaria a CBF. Possível. Essa leitura eu gosto. Né? Aumenta a pressão Aumenta a para pressão. escolher. Ó, Ou seleção tipo ou assim, Fluminense. Ó, não deu certo. É. Essa Não concomitância combina, não deu certo. claro. Né? O foco não estava total na Libertadores da América. E não estava, gente. Com todo o respeito. Eu acho que não é 100% assim, É porque, impossível. porque se classifica, então deu tudo certo. Se ele classifica, daí a escolha da CBF foi perfeita, é isso? Não, mas eu não E a tô- concomitância foi perfeita. Mas a concomitância não tem nada a ver com a escolha da CBF. Mas só um pouquinho, a CBF Ribeiro. Não, escolheu peraí, e o desculpa. Diniz e A o Fluminense coerência aceitaram. ainda faz parte do programa também. Daí tu vai ter que te Me decidir. pareceu uma Tu crítica. vai ter que- Vocês não estão bem, vocês Tu vai dois. ter que te decidir. Pareceu uma Se ele for desclassificado, a concomitância não foi boa. Perfeito? Isso é o que vão dizer no centro do Tá. país. Mas então, se ele classificar, a concomitância tá dando certo, porque a seleção tá bem e o Fluminense tá bem. Essa resposta terá na final da Mas é a Libertadores. mesma Não, mas daí ele tá sempre na Berlinda, Ribeiro. Talvez seja, Ah, não. talvez seja o apesar de, né?
Se ele classificar, não é que está dando certo. Talvez é o apesar dele. Então, ele nunca Porque tem eu como torcedor, se eu sou torcedor do Fluminense, eu odiaria que o meu treinador, por exemplo, estivesse com a seleção brasileira enquanto a data FIFA está rolando, em vez de treinar o meu time para pegar um campeonato que eu não tenho. Então vocês Aí tu tá dando argumento para Berlinda. Vocês me criticam e estão concordando comigo que ele nunca tem mérito. Mas é o que vale pro Não, Inter. Então ele o Inter não tem mérito daqui a pouco de dar um all-in na Libertadores. Tem? Se o Inter for campeão da Libertadores, Não, deu daí certo. é outra coisa. Se o Inter for Daí não é eliminado, mérito. o ano deu errado. Não, tudo errado. Ninguém está mais, falando tá? aqui que o Diniz é um mau técnico. Não, o Diniz é um eu vou- excelente eu vou técnico. te Talvez dizer- não dê certo ou não tenha dado certo. Seleção com o Quer Fluminense. ver uma coisa? Sobre isso. Mas daí se classifica, deu certo. Vamos, Mas vocês têm certeza que se o Fluminense cai da Libertadores é porque ele está dividindo as Óbvio que atenções não. entre seleção e Fluminense? Veja bem, eu estou dizendo pressão. o que será dito no centro do país. Uma É isso análise. que vai, e o que o torcedor do Fluminense vai pensar. Estou fazendo um processo de empatia, tá? Estou me colocando no lugar. Tá difícil. Agora, vou para agradar o Diogo, para ele não pensar que... Não, hoje tu veio, olha. Não é, querido. É assim, ó. Querido, é o pior. É o querido. Vamos admitir que o Fluminense passe pelo Inter e ganhe finalmente uma Libertadores da América. Muito perfeito do Fluminense, né? O próprio Diniz vai dizer, ó, tá, fiz meu serviço, agora eu vou ficar só na seleção. Mas daí é outra Pode ter coisa, certeza. né? Pode ser Interessante, por cima. interessante essa leitura. Porque não tem como, cara. Não tem. Assim, essa história. Nunca. Eu não conheço um trabalho completo com a tua cabeça em dois cenários. Não existe isso aí, sabe? Eu acho que é uma transição, tá? É uma transição. Para o mal ou para o bem, no final do ano, o Diniz deve ficar focado na seleção. Cumpre o papel com o Fluminense. Vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Tem um treinador que tá louquinho pra entregar o Campeonato Brasileiro. Louquinho. E ninguém tá aproveitando os tropeços do Botafogo do Bruno Lage. Lucas Dias, como é que foi o Botafogo ontem contra o Goiás? Rapaz do céu. Tropeçou mais uma vez, né, Gamba? Inclusive o Bruno Lage, técnico português do Botafogo, saiu do Newton Santos muito xingado por conta desse empate. A gente tá vendo aí o primeiro gol da partida. O Goiás ainda na primeira etapa abriu o marcador com Lucas Halter, zagueiro de cabeça. No segundo tempo, sempre ele, Tiquinho Soares, com essa chapada aí no ângulo do goleiro do Goiás. Um golaço, o Botafogo não conseguiu a virada, ficou no empate e tá deixando o pessoal se aproximar. O Botafogo ainda é o líder do campeonato, o Grêmio é o terceiro, tá muito ali atento a esses movimentos do Botafogo, está com 44 pontos a 8 do Botafogo, mas tem o Red Bull Bragantino que venceu o Palmeiras na última rodada, tem 45 pontos e é o vice-líder nesse momento no Campeonato Brasileiro. Tropeça o Botafogo, mas os seus concorrentes não estão aproveitando os tropeços do Bruno Lage. Imaginei que o Bruno Lage ontem fosse pedir as contas, né? Recentemente ele foi lá, colocou o cargo à disposição, muito xingado pela torcida do Botafogo na saída, chamaram de burro, acenou para o torcedor. Bom, Diogo Rossi, Botafogo tropeça, falou no programa aqui ontem, né? Que o objetivo do Grêmio é Libertadores da América. Não é mais título, mas o Botafogo está dando margem e ninguém está aproveitando. Eu acho que existem algumas equipes que podem aproveitar, tomara o Grêmio conseguir fazer bons resultados daqui para frente, para conseguir, mas hoje Bragantino e Palmeiras, inclusive, né? O Palmeiras eu acho que se for eliminado da Libertadores da América vai dar um pau na máquina nesse Brasileirão. E o Botafogo está fazendo aquilo que o Renato disse, né? E isso é que é uma coisa que me deixa chateado. Porque o Renato disse que o Botafogo ia fazer isso e ele está fazendo. O problema é que o Grêmio não está fazendo o que o Renato prometeu que poderia fazer no Brasileirão. Uma notícia, viu, Gamba, para o torcedor do Grêmio aí, pensando no Grenal já também. E claro, né, o Grenal envolve o Brasileirão e essa briga pelo título. A reportagem da Rádio Bandeirantes apurou aí que quinta-feira está marcado o julgamento do técnico Renato Portaluppi e do lateral esquerdo Reinaldo. Os dois que foram expulsos no jogo contra o Santos, pegaram 4 jogos de punição, eles cumpriram 1 e depois o Grêmio fez um efeito suspensivo para que eles pudessem atuar e estão atuando sob efeito suspensivo nesse momento. O julgamento de quinta-feira ele não cabe recurso depois. Então, qualquer decisão que houver na quinta-feira, eles terão que cumprir ou não, né, dependendo do julgamento, no Clássico Grenal. Grande detalhe, viu, Gamba, para se falar. Se o Reinaldo for punido com 2 jogos, ele já cumpriu 1, teria que cumprir o segundo no Clássico Grenal.
E aí o Grêmio não tem lateral esquerdo reserva. O Cuiabano está machucado e o único lateral esquerdo do elenco é o menino Wesley Costa. Então, assim, esse julgamento de quinta-feira é muito importante para o Renato montar o time. E detalhe, né? O Grêmio pode não ter o próprio Renato. Mas aí o Renato, ele, né, réu de primeira instância, né? Ele nunca tinha cometido algo desta forma. Ele pediu desculpa na própria entrevista coletiva, então isso pode ser usado também como argumento. Pode ajudar ele. Mesmo assim, ele pegou 4 jogos. Fala, Faridão. É surreal, só no Brasil que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva faz um julgamento na véspera do Clássico Grenal envolvendo o técnico do Grêmio. O Reinaldo jogar ou não jogar é o lateral de origem que temos. O Cuiabano foi jogar contra o Juventude e machucou. Tem esse Wesley, um menino, mas eu acho que joga o Fábio daí na lateral esquerda, que já jogou na lateral esquerda, joga o João Pedro na direita e o Fábio na esquerda. O campeonato, o Botafogo tropeçou ontem, o Campeonato Brasileiro, matematicamente, o Grêmio ainda pode, enquanto matematicamente houver possibilidade, sim. A tendência é que não, que o Grêmio vá brigar só por uma vaga entre os 4 primeiros para a Libertadores da América. Só para encerrar aqui, Ribeiro. Fiquei ontem meio engasgado quando o Diogo Rossi colocou as mãos no rosto quando eu falei do Edenilson. Tu tá puxando fatos do programa passado. Eu me lembrei, ele coloca aqui. A mão de novo, olha só, divide a tela comigo, tá dividida a tela, olha aí, ó. Ele coloca a mão no rosto, isso aí me deixa um pouco preocupado. O Edenilson foi um dos jogadores mais injustiçados da história do Internacional. Eu lembro. O Edenilson poderia ter dado um título num lance de um pênalti, Corinthians, a gente está mexendo no Ramiro, vespeiro. Coisa e tal. Então eu quero só dizer o seguinte, Edenilson, e a mais, já disse nas redes sociais, é gremista, isso conta muito o cara ser gremista. O cara tem uma paixão pelo Grêmio. Talvez por isso a torcida do Inter tenha tanta mágoa do Edenilson, por ele ser azul. Fala, Alexandre. Eu quero só aproveitar para dizer o seguinte: se o Farid fizer essa campanha do Edenilson no Grêmio, eu levo o Farid no aeroporto. Eu pego o meu carro e vamos levar o Edenilson para a arena. Eu te levo ao aeroporto para tu buscar o Edenilson. Os teus carros são que nem os do Gamba? Aí não dá. Aí eu não chego nesse nível, papai. Vamos lá. Edenilson no Grêmio. Nós teremos Vozes do Gigante, canal do Farid e canal do Diogo Rossi. Eu dando pau, né? Levando uma van. Levando uma. Indo buscar o Edenilson no aeroporto, mas o Diogo Rossi não querendo o Edenilson no Grêmio, hipótese alguma. Cara, com todo o respeito, o Edenilson, jogador muito bom jogador, eu acho. Tá? Só que a história dele, assim, para grandes clubes, em grandes oportunidades, eu acho que estancou. O Grêmio vai disputar a Libertadores da América da próxima temporada, tomara que na fase de grupos, né? Sempre lembrando, 6 jogos em casa, talvez 6 vitórias sejam suficientes para chegar na fase de grupos, temos que começar a vencer fora de casa. Não dá para começar pensando no Edenilson. Deixa eu fazer só uma pergunta para vocês aqui, só uma pergunta. A questão Edenilson foi aleatória, eu tenho informação de Edenilson no Grêmio, é só um desejo teu. Do meu amigo Farid. É só um desejo teu, Edenilson no Grêmio, eu tenho informação. Não é informação, eu falei ontem que era um desejo meu. Não, senão eu ia sugerir pro Paulinho fazer uma enquete para semana que vem, a lista da torcida do Grêmio que é o Edenilson no Grêmio. Mas também não é o primeiro jogador. O primeiro jogador tem que renovar com o Soares. Luizito Soares. Tem que ficar o Soares. Eu sei que é difícil, que ele não quer, que é Miami, que é o Messi, que a mulher quer, não sei, quer viajar para Flórida, mas o Soares é o primeiro grande, depois vão pensar, Everton Ribeiro, sei lá quem. Tá bom. Só veterano, né? Olha. E aí ele tem a ousadia, Ribeiro, de dar um pau no Fluminense dos veteranos do Fernando Diniz. É a incoerência desse programa aqui da ala gremista, um negócio impressionante. Calma. É do Farid, né? Desculpa. O Farid que está trazendo esse desejo dele. A questão do Fluminense ser veterano, você vai pesquisar. Então, se tu não pesquisa, vai pesquisar. Tu tá reclamando. Tu vai pesquisar e ver. O goleiro tem 42 anos. É ruim, Fábio. O ataque, Keno e Cano, um tem 35, outro 36. Fábio com 50 anos é titular do Grêmio. O Cano é ruim. Não é ruim, mas é velho. Não é ruim, mas é Lucas Dias, me ajuda, Lucas Dias, me ajuda aqui, por favor. O que falou o Vitão, hein, Lucas, sobre a importância do jogo de amanhã no Gigante? Falou sobre ser o jogo do ano, viu, Gamba? O zagueiro Vitão, que depois de um longo período afastado dos gramados, já tinha retornado na última partida contra o Fluminense. Amanhã vai ser titular mais uma vez ao lado do zagueiro argentino Gabriel Mercado e projetou um pouco desse duelo contra o Fluminense no Beira-Rio. A gente sabe que é o jogo do ano aqui, contamos com o apoio de todos. E raça e dedicação não vai faltar. Em jogos decisivos como esse, não
não dá para desconcentrar um minuto, porque a gente viu lá 1 minuto de desconcentração, eles conseguiram empatar o jogo. A torcida é o fator casa, ainda mais aqui dentro, é muito bom para a gente se sente muito motivado e também temos a responsabilidade de dar o máximo, né, dentro de campo. Então, conto com a presença de todos, que dedicação e raça não vai faltar para ir em busca da classificação. A gente não sabe quando vai acontecer isso de novo. Tá 2 passinhos aí de um título, 2 passinhos de entrar para a história. Então, tá todo mundo muito focado, todo mundo trabalhando bem, com a cabeça boa e todo mundo muito confiante que vamos conseguir essa classificação. Essa questão do jogo do ano, né? Isso é muito relativo, é o jogo do ano do momento. Se o Internacional for para a final da Libertadores, o jogo do ano será a final da Libertadores, ou contra o Palmeiras ou contra o Boca. Mas eu tenho uma questão aí que eu quero colocar para vocês em seguida. É o jogo do ano ou seria o jogo da década para o Internacional? Lucas Colar. Deixa você devolver dançando também, não. Vamos devagar, né? Segundo dia só, calma. Lucas Colar, jogo do ano ou jogo da década? Jogo do ano. Jogo da década será, né, se Deus quiser e os jogadores ajudarem, a final da Libertadores no dia 4 Tá, mas de até novembro. aqui. Até aqui, jogo do ano. E jogo da década qual é? Jogo da década, para mim, Internacional e Corinthians, no Beira-Rio, final do Campeonato Gol Brasileiro. anulado do Edenilson. Gol anulado do Amor do Farid. Esse, pra mim, O foi amor do o Faridão. jogo do ano. Fazer um meme, o Farid Jogo com da o década Edenilson, foi né? esse. Uma Até montagem. aqui, né? Claro. Fala, Alemão. É o jogo do ano, certamente, porque envolve final de Libertadores, envolve possibilidade de 2 mundiais. Sim. 2 mundiais, envolve mais dinheiro, porque obviamente tem as cotas dos mundiais, tem mais dinheiro, por exemplo, dos patrocinadores. O Inter vai ter que investir. Já deu informações, inclusive, solicitadas de um Mundial, né? Isso. Já passou. Então, a FIFA entrou em Passou. contato com o Inter. Parabéns. Tá, e jogo da década? Inter e Corinthians? Beira-Rio? Claro. O ano lá do Edenilson? Claro. Ribeiro, jogo do ano? Jogo da gestão. Jogo da gestão. Boa análise. Boa análise. Você é o nosso camisa dela, né? É por isso, né? Exatamente. Braçadeira, gola alta. Para mim, o Ribeiro, para mim é o jogo da década. Vou complementar com essa tua tese do jogo da gestão, tá? Porque esse jogo, obviamente que o Colar tem total razão que o próximo jogo da final da Libertadores, ele vai se tornar ainda mais importante. Sem dúvida. Só que tu precisa chegar lá, né? Precisa chegar lá. Então eu trato esse jogo como da década porque é o seguinte, se o Inter for eliminado da Libertadores da América, ele diz muito não só sobre o que passou, mas sobre o que virá. Com uma folha exorbitante e alta, e com méritos, o Inter conseguiu fazer uma folha duas alta. coisas, né? Oi. Se ele passar, olha o que vem Claro. agraciado. Isso, Não, sem eu dúvida, acabei de sem falar. dúvida, sem dúvida. Não, vamos Só que pegar... se tu vai eliminado, tu já pensou que no ano que vem o Inter vai ter uma folha muito alta, com um novo presidente e provavelmente sem nenhuma competição internacional para disputar? Essa questão do Ribeiro, do jogo da gestão, vamos somar essa questão ao jogo do ano e jogo da gestão, porque o resultado de quarta de amanhã ou da final, chegando o Inter, terá uma interferência direta no processo eleitoral. Evidente. Direta. E, inclusive, 2 dias depois da semifinal, tem a inscrição da chapa para presidente. Bah, isso é loucura. Sexta-feira. Sexta-feira. Ou seja, a gente vai saber quem vai ser. Porque é óbvio que o Alessandro Barcelos vai se candidatar à reeleição, né? Seria vexatório ele não fazer isso. E, ao mesmo tempo, vai ter um cara para rebatê-lo no pátio, que possivelmente é o Roberto Melo, do Movimento Intergrande. Então, é um jogo, se tu fosse definitivo, é o jogo da gestão. Jogo do ano, jogo da gestão, com interferência direta no processo eleitoral. E na vida do Inter. Na vida do Inter, na história do Internacional. Olha o que está em jogo amanhã. A derrota, Essa partida com o Fluminense, uma gente. derrota, no caso, amanhã, a gente torce para que não aconteça, ela se iguala a grandes derrotas que doeram até hoje no torcedor do Inter. O Olímpia em 89, o Bahia em 88, derrotas desse quilate. Para o jogo em casa, com mais de 50 mil pessoas, e mais o entorno, e mais a confiança do torcedor do Inter, ela pode entrar no rol das derrotas traumáticas. Mas uma vitória, para mim, ela não torna o jogo da década, por exemplo. Porque o jogo do ano depois é no Maracanã. Sim, dia 4 de 4 de novembro. Mas espera aí, vamos pegar essa questão de jogos que o torcedor do Internacional carrega um trauma, né? Vamos pegar a década, o recorte da década. 2019. O Corinthians e o Atlético Paranaense. Exatamente. Corinthians e o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense. Tá, Farid.
Abriu as pernas lá Globo, e tal. Tomou Melgar. Diga, Tu não lembrou Farid. do Globo e do Melgar. Só deixa Teve eu o mesmo protagonista, Globo Eu e só Melgar quero te também. lembrar o O seguinte. que o Farid está falando de Inter hoje é um negócio impressionante, tu né? me perguntou Tá perdendo o sobre som. o que é esse Jogo do ano, jogo da Eu década acho pro que é o Internacional. jogo do ano e o jogo da década para quem não ganha nada há 13 anos. É o jogo do ano e o jogo da década. Muito bem, muito bem. Vamos lá, gente. Intervalo comercial. A gente já volta com os donos da bola no YouTube. A resenha é com o Papi Lucas Dias. Já voltamos. Vem, pode vir. Vem com bigode, como diz Diogo Rossi. Diogo Rossi que mandou muito na dancinha hoje, tá? Vai ter um modão em churrasco aqui, ó. Tá aqui. Eu vou estar, inclusive, Maria Fernanda Luxinger também vai. Luan City. Luan City, dia 14. 14 estaremos no Luan City. João Gomes, Jorge Matheus tem também. Tem uma galera, pô. E a gente vai estar aqui, pô. Não vai ser o modão em churrasco, que também estarei presente, mas também vai ter. Também vai ter. Vamos lá pro intervalo. 17 mil pessoas aqui na live com a gente. Ó, Wagner Rodrigues mandou. Gamba é deles e um morango. Tá fazendo o memezinho, a piadinha lá com o Inter. Não sei se o Gamba é nosso. Não sei se é nosso. Acho que vale a gente checar. Acho que vale a gente checar aí nos próximos dias. Vamos lá. Marco Maciel, Lucas Dias, canta um samba enredo aí. Pô, isso é uma falha de caráter que eu tenho, tá? Não sou do samba, chama o Mestre Boneco. Quem mandou aqui? Amanhã Ruas de Choro, mandou o Rafa. Não acho que é quente, tá? Não acho que é quente. Hélio Carlos, os Colorados da Bola, também não sei se é quente. Quem mandou aqui? Edenilson no Grêmio, mandou o Matheus. Gremistada, vocês gostariam do Edenilson? Manda aí no chat também, que não sei. Quem mandou aqui? Rango Lucas, mandou o Rudimar. O que tem hoje? Frango? Feito. Bora lá, ponto final na nossa enquete. Vamos colocar na tela. Internacional é favorito no confronto de amanhã contra o Fluminense. Enquete para pôquer. Sim, 60%. Não, 40%. Maioria, portanto, entendendo que o Internacional é favorito contra o Fluminense amanhã. Que jogo, senhoras e senhores, no Beira-Rio. Torcedor colorado vai ter uma dificuldade danada em dormir de hoje para amanhã. Meu Deus do céu, Colar, Ernest, bancada colorada aqui nos donos da bola. Muito bem, gente, os donos da bola vai ficando por aqui. Na sequência, vocês vão ficar na Rádio Bandeirantes com o apito final e o comando brilhante do Daniel Oliveira e toda a equipe. E aqui na TV Bandeirantes, vem aí o Boa Tarde Rio Grande com o meu amigo Alexandre Mota. Rapaz, que satisfação passar a bola pro Mota, essa referência. Eu não vou dizer que eu era pequenininho e te assistia, porque eu não vou te sacanear, tá? Mas eu te assistia e sempre vi em ti uma referência na televisão. Aprendo com ti diariamente, meu amigo. Boa tarde, Gamba. Boa tarde a todos os integrantes desta nova formação dos donos da bola. Gostei ontem, assisti de casa, hein, pelo YouTube, hein? Né? Estreia espetacular. E eu tava acompanhando. Vocês falaram alguma coisa do meu time lá de São Paulo, não? Nada, né? Do Corinthians, nada. É, do tal de Esporte Clube Corinthians Paulista. Nada. E se falarem aqui, não vou deixar falar mal por tua conta. Ah, muito obrigado, viu, Gamba? Gostei aí, viu? Muito obrigado. Agora, parece que o Timão tá querendo trocar de fornecedor de material esportivo, né? Ele que é o único aí a ser patrocinado por uma marca norte-americana e ele quer aquelas 3 marquinhas, né? Aquela empresa das 3 marquinhas. Será que sai negócio aí? É muito dinheiro envolvido, hein? Tem muita grana, né? E fora a exposição que tem o Corinthians, né? É uma mina de ouro colocar a mão no fornecimento do material esportivo do Corinthians. Tenha certeza, Mota, que é um dos produtos mais valiosos do país. Marketing esportivo, quem gosta de pesquisar marketing esportivo, dá uma olhada lá o quanto vale a camiseta do Corinthians. E hoje tem decisão, hein? Eu gostaria de saber aí, rapidamente, dos integrantes dos donos da bola, palpite para o resultado de hoje. Fortaleza ou Corinthians? Tu não vai ficar bravo comigo? Não, fica à vontade. Tá, Fortaleza. Eu também acho. Eu que sou corintiano também acho que vai dar aí o Lion, o Leão lá da capital cearense. E os demais integrantes aí, como é que tá aí? Alexandre, Farid, Diogão, Ribeiro, Mano Menezes 1, Fortaleza 0. Quanto? Passa o Corinthians. Mano Menezes 1, Fortaleza 0. Ribeiro tá contigo. Colar. Infelizmente, Mota, passa o Fortaleza, 2-0. Fortaleza. Não, Jogão. Fortaleza já tá na final, eu acho.
Já tá O na Corinthians final. é bem mais fraco que o Fortaleza. Eu acho que a camisa do Corinthians vai pesar. Alexandre Mota, um beijo. Esse é o maior apresentador da televisão brasileira. Beijo, Fantástico. Farido. Beijo, Faz Faridão. referência pro Mota aqui que tu não fez ainda. Reverência, gênio Alexandre Grande Mota. Farid. E aí, Alexandre Anderson, meu vamos lá. xará? Fortaleza já passou na final, já está na final. Contra o LDU, será não? Sim. Ou contra a LDU, né? Não o LDU, né? Vai isso ser um aí, jogão, a né? A Eu LDU. não tô muito animado pro jogo de hoje à noite, não, viu, gente? Eu acho que a gente vai levar. Eu sei que o Ribeiro aí é conhecedor no assunto, mas eu acho que o Timão vai levar uma suvacada de pau lá em Fortaleza dos donos da casa. Vamos acompanhar. Esse é o corintiano pessimista, né? Esse é o corintiano sofredor. Realista, não pessimista. Realista. É isso aí. Nenhum mano salva o Corinthians. Se salvar, como disse meu Ribeiro, é o Mano. O Mano tem uma estrela e uma luz, né, gigante, e pode ser que tenha uma reviravolta, mas tudo indica que o Fortaleza vai patrolar o Corinthians, tá bom? Obrigado, pessoal! Valeu, grande Gamba! Amanhã, meio-dia, tem mais Donos da Bola aqui na